Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Estivemos aí na cobertura nacional do sequestro que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o sequestrador de 37 pessoas que estavam dentro de um ônibus foi abatido, foi baleado e morto hoje pela manhã no Rio de Janeiro. A gente segue ao longo da programação, ainda trazendo outros detalhes em relação a isso, mas a programação aqui na capital amazonense não para, segue com o seu noticiário. Eu não estou sozinho, eu, Arthur Coelho, estou ao lado de Samara Souza. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 Band News Manaus. Está no ar, hoje, terça-feira, 20 de agosto de 2019. Participe, interaja, envie sua mensagem no nosso WhatsApp no 993-519370, 993-519370. As nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, pesquisando Band News Difusora, você encontra rapidamente e interage com a nossa programação. Os destaques de hoje: mais de 80 detentos são identificados com tornozeleiras eletrônicas rompidas em Manaus. Os detalhes com Alan Viana. Pelo menos 85 tornozeleiras eletrônicas são encontradas danificadas ou não localizadas de janeiro a julho deste ano em Manaus. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas. Atualmente, 3.630 apenados são monitorados no estado e mais de 300 presos já praticaram crimes mesmo com a tornozeleira eletrônica. O número de crimes... Agora, 8h35, Justiça determina que permissões de mineração em terras indígenas sejam negadas no Amazonas. Fala Maurício Max. A Agência Nacional de Mineração deve negar todos os pedidos da atividade em terras indígenas no Amazonas. Uma determinação da Justiça Federal pede que sejam suspensos os requerimentos de pesquisa mineral ou lavra em territórios em um prazo de 45 dias. O pedido de liminar foi feito em uma ação movida pelo Ministério Público Federal até que a atividade nestas áreas seja autorizada em lei. Segundo Aí, daqui a pouco a gente traz outros detalhes em relação a essa informação do Maurício Max. Agora, as polêmicas em torno da BR-319 continuam. Informações agora com Cassandra Castro. Em meio ao aumento de registros de queimadas no norte do país, volta à tona uma das polêmicas em relação à BR-319. Os impactos da consolidação do tráfego na rodovia preocupam pesquisadores. Já lideranças empresariais acreditam que a estrada vai trazer benefícios como facilidade de acesso a insumos e melhorar a logística. Mais de R$1 milhão é recuperado por sonegação de impostos no estado. Gabriele Moura. Cresce em mais de 2.000% o número de inquéritos abertos a empresas por sonegação de impostos no Amazonas. De janeiro a julho de 2018 foram 23. Já no mesmo período deste ano são 607 inquéritos. Mais de R$1 milhão são recuperados referentes a estes impostos. Já no ano passado foram recuperados aos cofres públicos R$61 mil. A Secretaria Estadual de Fazenda manda para a Procuradoria-Geral do Estado a relação de empresas com débitos atrasados. A relação vai para o Ministério Público Estadual e depois para a Polícia Civil. Política, com Rosiane Carvalho. 8h37, Rosiane Carvalho, nossa colunista de assuntos políticos, está conosco um pouquinho mais tarde, né, Rosi? Mas teve um motivo aí, a gente até pede desculpas aos nossos ouvintes que sempre acompanham a coluna a partir de 8h20, 8h25. Bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente o factual, a notícia que de maior impacto, ela acaba realmente tendo a importância de tomar esse espaço, né? E, Rose, um assunto que a Band News Difusora deu na frente dos outros veículos, né, ganhou destaque nacional, né, a parada de luxo instalada na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Pois é, ontem o Jornal da Globo, o Jornal Noturno da Globo, noticiou aí com destaque a parada de ônibus de luxo do prefeito Arthur Neto, né? E ele acabou sendo realmente um protagonista inusitado dessa matéria aí. Aparece a imagem dele contando passo para mostrar que a parada realmente não é uma parada comum, 50 passos para mostrar que ela é maior e por isso, na opinião dele, merece, né, esse investimento todo da prefeitura. Fala palavras de que ele é cheio de frescura e aborda os materiais nobres, né, que
foram usados nessa parada de ônibus de luxo, diz que frescura custa caro. Em outro momento, Arthur, ele pega o telefone, o microfone do repórter da Globo, né? E que é o correspondente aqui no Amazonas, e dá uma bronca, né, no presidente do Implurb, o Cláudio Guenca, quando ele descobre ali que a obra ainda vai demorar mais um pouco. Diz, olha, você tem 24 horas para terminar esse negócio. Bote para quebrar, peça ajuda da CEMIP, peça ajuda de Nossa Senhora do Socorro, de quem você quiser, mas termine isso hoje. E aí os assessores que estão ali ao redor dele, que sempre acompanham o prefeito, riem e tal, como a coisa fosse uma brincadeira, né? E foi nesse sentido aí, uma matéria de repercussão nacional da nossa parada chique na Ponta Negra, de ônibus, né? Você sabe que eu soube, Arthur, que tem pessoas que caminham na Ponta Negra esse final de semana que, em função da repercussão desse caso aí, procuraram, que ele já virou uma atração turística. Sim. Procuraram para fazer selfie, ficaram até frustrados porque ainda está cheio de tapume, a obra ainda não concluiu, né? Está atrasada. Mas queriam fazer selfie na parada de ônibus, né? Eu já vi meme, né? Exatamente, além de virar atração, virou meme, né? A esposa diz pro marido, quero jantar hoje num lugar caro, num lugar chique. Aí coloca uma mesa ali debaixo dessa parada de ônibus, né? Que é muito caro mesmo, aí faz o seu jantar. É o que está circulando aí nas redes sociais. Pois é, aí o prefeito disse que foi uma vacilada do pessoal do Implurb no edital para ter colocado parada de ônibus, porque aquilo ali não é uma parada de ônibus, não é qualquer coisa. Assim, é claro que o efeito negativo que ele se esforça para minimizar, acho que acaba sendo até reforçado com essas declarações, né, que vão tornando a coisa ainda mais complicada, né? Claramente uma estrutura, uma obra que destoa completamente do sistema de transporte público em Manaus, né? E que gera a dúvida, o questionamento nas pessoas, é natural, se não seria possível ter uma parada de ônibus que atendesse à necessidade da população por um valor menor, né? Então, foi pauta aí nacional também, o que as mídias, as redes sociais, a própria população pautou a mídia local e a mídia nacional a respeito do estranhamento sobre essa parada chique aí da Ponta Negra. E, Rose, uma liminar determina indeferimento de todos os pedidos de mineração em terras indígenas aqui no Amazonas? Eu vi o Maurício fez uma matéria também sobre essa decisão, a pedido do Ministério Público Federal do Amazonas, né? Então, ela vem no sentido realmente do que a gente tem presenciado e acompanhado, né? Tá em destaque da mídia, a partir de declarações aí do próprio presidente Bolsonaro, né? Que incentiva, de certa maneira, essa atuação, as vozes que vêm dos povos indígenas, inclusive na semana passada, na 4ª Marcha de Indígenas do Amazonas, o reclame a respeito dos ataques, das ameaças que as populações que vivem nesses territórios, inclusive territórios demarcados já, né, estão sofrendo a respeito da atuação de garimpeiros, né? Então, ele, quando levanta essa bandeira, o presidente, em função da importância dele, política, né, e do alcance da voz dele, acaba tendo, de certa maneira, a gente percebe na reação um efeito de incentivo a ações que não são, nesse momento, legais, né? O governo parece querer ter uma política de legalizar, né? Mas nesse momento não é legal, e em função disso, o Ministério Público Federal compreende que a Agência, né, Nacional de Mineração, quando ela só suspende os processos de pedido de mineração em algumas áreas, ela não está agindo corretamente e de acordo com o que prevê a legislação brasileira. E por isso ela requisitou que todos os pedidos, né, em relação a essa questão da mineração em terras indígenas no Amazonas fossem deferidos, né? Pesquisa mineral, lava em território indígena, todas essas questões fossem deferidas. Claro que essa preservação e essa proteção dos interesses e das populações indígenas, ela vai ter que vir associada a uma fiscalização muito grande, uma atenção muito grande, vinda inclusive dos próprios indígenas, a capacidade deles de também mobilizar esses instrumentos aí de defesa. Mas a decisão acaba sendo realmente muito importante nesse momento de debate aí e de ações, né, que vem chegando informação por meio da mídia, por meio do próprio movimento indígena, de ação ampliada, né, nos territórios e que acabam ameaçando a estabilidade, a paz dessas populações.
Agora, Rose, o relator ações ilegais, né? Vale destacar que são ações ilegais. O relator da reforma tributária que tramita no Senado, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, adiantou que irá manter os benefícios da Zona Franca de Manaus. Essa notícia dá algum alívio aqui para o Estado, Rose? Olha, eu não sei se dá alívio, mas é uma informação que é importante ser levada em consideração, né? Essa frase, ela está solta numa matéria que a Folha de São Paulo publicou, foi ontem à noite ou foi hoje, mas está em destaque aí no site, que fala sobre a reforma tributária e sobre esse texto que está em tramitação no Senado, que já saiu da Câmara dos Deputados, né? É uma proposta do ex-deputado Luiz Carlos Zauli, e está no Senado agora sob a relatoria aí do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, como você falou. E aí ele fala sobre várias questões que estão em discussão para essa reforma tributária, né? A criação do imposto único, mas traz essa informação adiantando que irá manter os benefícios da Zona Franca de Manaus tal qual existem hoje. Mas há aí outras duas propostas, pelo menos, ou três, ainda em relação à reforma tributária. Tem a própria proposta do governo, que acho que ainda não chegou no Congresso, né? Tem uma outra PEC, que é a PEC 45, que é essa que está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? A gente acabou de falar aqui dessa do Senado, que é essa que o senador Roberto Rocha diz que vai manter a Zona Franca tal qual existe hoje. Mas há uma outra PEC, que é a que também está na Câmara dos Deputados, e que essa é vista como uma real ameaça, né? Ao modelo. E pelo que a gente fala aqui com os outros deputados, que eu falei hoje com o deputado Marcelo Ramos também, ele disse que empresários já têm se posicionado de que ela não é ruim só para a Zona Franca de Manaus, ela é ruim para vários outros negócios, né? Que ela cria um imposto único e um valor, uma tributação que produtos de alta produção e muito mais caros vão pagar o mesmo imposto que produtos de menor escala, de menor valor, né? E essa é a discussão que está posta aí. E a gente já tratou aqui na coluna também, eu lembro que no dia 25 de junho, a Folha de São Paulo tinha publicado uma matéria sobre a Zona Franca, dizendo que podia estar com os dias contados, né? E lá naquela matéria foi ouvido um economista, né, o Bernard App, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e ele é o coautor dessa reforma tributária, nessa PEC 45 que tramita na Câmara. E lá ele falava claramente que a proposta é diminuir progressivamente os impostos e dessa forma a Zona Franca provavelmente estaria com os dias contados, né? E há ainda a se aguardar a proposta do próprio governo, que vem ali no bojo da interpretação, do entendimento do Ministério da Economia. E aqui em Manaus, presente aqui em Manaus, o ministro Paulo Guedes disse que não ia adiantar o que viria para a Zona Franca, e a gente tem que aguardar essas propostas aí quando eles encaminhassem. 45 dias, né? O senador Roberto Rocha espera votar nessa proposta no colegiado. Na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Rose, obrigado pelas informações. A gente segue aqui atualizando. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Bom dia. Bom dia. Credibilidade se constrói minuto a minuto, ou no nosso caso, quilômetro a quilômetro. Ninguém tem mais dúvida. Japurá Pneus, você pode confiar. Pneus Pirelli com preços imbatíveis. É na Japurá Pneus. Call Center 3642-1313. Da moto ao caminhão 3642-1313. Japurá Pneus, 45 anos. Eu confio. Você dirige, atende o chefe no celular, atende o marido na outra linha, come uma barra de cereal, corre pra ginástica, pinta as unhas no semáforo fechado, passa batom sem olhar no espelho, manda o filho fazer lição, lembra de buscar o filho na escola, dá bronca no filho, mexe a panela, corre pro cabeleireiro e fala ao celular fazendo tudo ao mesmo tempo. E ainda tem de ser bem-sucedida, bem informada, sexy e magra. A gente sabe bem como é. A Band News FM também só tem 20 minutos para levar o mundo pro ar. Dizer ao povo brasileiro: dedicação. Ser um pouco mais efetiva. Fica mais difícil um pouco para as mulheres brasileiras. Band News FM, a primeira rádio feita também para você, mulher. Time, time.
8h48, 8h48 na capital amazonense, faltando 12 minutinhos para as 9 horas da manhã. Muito bom dia para você acompanhando a Band News Difusora FM. O Band News Manaus está no ar até hoje com horário estendido, até as 10h20 da manhã. Vamos juntos com muita informação. População reclama do atendimento na UBS do Coroado. Fala, Guilherme Guedes. Usuários reclamam dos atendimentos e serviços prestados na Unidade Básica de Saúde Ivone Lima, localizada no bairro Coroado. O mau atendimento é uma das principais reclamações daqueles que precisam dos serviços do Sistema Único de Saúde SUS em Manaus. Grosseria, descaso e indiferença são comportamentos criticados pela população, além da dificuldade para agendar uma consulta. Mesmo com o mau atendimento e as dificuldades encontradas nos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde Sensa informa que medidas estão sendo providenciadas para o melhor funcionamento das unidades básicas de saúde na capital, a fim de evitar transtornos. A venda e consumo de produtos falsificados. Fala, Tawane Costa. Além de prejudicar as empresas legalizadas, a venda de produtos falsificados é considerada pela lei como crime. No centro de Manaus é comum presenciar a prática de comercialização de produtos como camisas, sandálias, bonés e relógios. O crime também é contra a relação de consumo, com pena de 2 a 5 anos de detenção ou multa. Câmara dos Deputados pode votar o projeto de lei que altera as regras para a posse e o porte de armas de fogo. De Brasília, as informações com João Pedro Melo. A Câmara dos Deputados pode votar ao longo da semana o projeto de lei que altera as regras para a posse e o porte de armas de fogo. O texto já está tramitando em regime de urgência e até o momento o relator da matéria, deputado Alexandre Leite, acatou 3 das 20 emendas apresentadas. Com isso, teriam o porte de armas oficiais de Justiça e do Ministério Público, além de policiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos Estados. Atualmente o porte só é permitido para as categorias previstas no Estatuto do Desarmamento, como militares das Forças Armadas, policiais e guardas prisionais. O sequestrador de um ônibus na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, foi baleado e morto por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Os tiros foram disparados cerca de 3 horas e meia após o início do sequestro. O homem, ainda não identificado, desceu do coletivo e jogou uma mala para os policiais. Quando ia subir a escada, foi atingido. Todos os 37 reféns foram liberados sem ferimentos, segundo informações da Polícia Militar do Estado. A informação agora do esporte com Igor Oliveira. O Nacional Futebol Clube tem um dos seus maiores desafios desta temporada. O Leão encara o Paysandu, o Papão, nesta terça-feira, dia 20 às 7h30 da noite, horário de Manaus, no estádio Curuzu, em Belém, no estado do Pará. O duelo é válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Verde e quem vencer garante a vaga na próxima fase. O NAS é o único time amazonense na competição que iniciou com a participação do Fast Clube e Manaus Futebol Clube. Band News. Tempo. 8h52, tempo nublado, né? O tempo tá assim, a gente não sabe se é nuvem de chuva, se é nuvem de fumaça, exemplo do que está acontecendo no sudeste do país, as nuvens de fumaça saindo da região norte em direção ao sudeste, encobrindo principalmente a capital paulista, mas nesse momento a gente tem um tempo nublado, o sol tentando aparecer, mas entre muitas nuvens e uma temperatura de momento de 23 graus, com sensação térmica também de 23 graus e a umidade relativa do ar no topo está em 100%. Segundo a Climatempo, hoje não chove, o sol deve aparecer entre nuvens durante todo o dia. E vai aumentar essa temperatura. Temperatura máxima para esta terça-feira é de 35 graus, segundo a Climatempo. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Olhando aqui pelo mapeamento, 3 ocorrências de trânsito na cidade, principalmente para quem está saindo do Coroado, seguindo em direção ao Parque 10 ou bairro Chapada. Pela Efigênio Salles, em quase toda a pista, trânsito complicado. Essa ocorrência fica ali quase que no cruzamento com a Avenida Humberto Calderaro, quase que no cruzamento. Aparece aqui no mapeamento, passou do Tribunal de Contas, tem essa ocorrência. Um pouco mais à frente, saindo da Efigênio Salles, chegando na Avenida Darcy Vargas, quase que descendo ali naquele viaduto, tem uma outra ocorrência de trânsito
em frente ao Amazonas Shopping. Um alerta para você, condutor, que sai do Coroado, segue por estas duas avenidas, é bom evitar, é bom procurar uma avenida alternativa como a André Araújo, que apesar de ter alguma retenção, o trânsito flui bem melhor do que você seguir pela Efigênio Salles nesse momento. Avenida General Rodrigo Otávio, o trânsito flui bem, tem alguns problemas ali chegando na altura do Parque Lagoa do Japim, mas passando dali o trânsito é bem tranquilo. E a Maripiranga Monteiro continua com um trânsito intenso e lento para quem vem da Torquato Tapajós, sobe o viaduto de Flores, aí já fica parado ali num congestionamento. Esse congestionamento segue do viaduto de Flores até a rotatória do Eldorado. 8h54, mais de 80 detentos são identificados com tornozeleiras eletrônicas rompidas em Manaus. Pelo menos 85 tornozeleiras eletrônicas são encontradas danificadas ou não localizadas de janeiro a julho deste ano em Manaus. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas. Atualmente, 3.630 apenados são monitorados no estado e mais de 300 presos já praticaram crimes mesmo com a tornozeleira eletrônica. O número de crimes praticados por presos monitorados correspondem ao ano de 2018 e o primeiro semestre deste ano. A fiscalização realizada neste mês para acompanhar os apenados que usam o equipamento revela que pelo menos 55 pessoas não foram localizadas nas 170 visitas feitas pela SEAP em Manaus. Os alvos foram presos do regime semiaberto estadual e federal, como explica o secretário executivo adjunto da SEAP, Tenente Coronel André Luiz Barros Gioia. Essa é uma operação com o objetivo de fiscalização do sistema de tornozeleira. Estamos objetivando os alvos espalhados em toda a cidade de Manaus, né? A primeira operação foi feita com 200 alvos, aproximadamente 30 fizemos a comunicação para o juiz e foi feita a regressão, e agora nós estamos fazendo novamente com 150 alvos. O secretário explica que, dependendo do caso, os apenados podem ter a revogação do benefício da liberdade provisória ou a regressão para o regime fechado. As falhas que existem realmente, então é falha do sistema de monitoramento, é rompimento da tornozeleira. Se acontecer algum fato desse que incida de forma incisiva, né, e direcionada, nós vamos comunicar diretamente ao juiz para que faça a regressão da pena dele saindo da tornozeleira, e aí a gente consiga acabar com esse benefício dele e ele voltar para o regime fechado. Para o colunista de Segurança Pública da Band News Difusora, Mauro Espósito, o monitoramento dos presos deve ser acompanhado com mais rigor. A tornozeleira eletrônica deve prescindir de um quadro de acompanhamento. Deveríamos ter uma equipe 24 horas por dia, 365 dias do ano, acompanhando esses indivíduos que estão com tornozeleira. As irregularidades detectadas durante a operação serão informadas às varas de execuções penais e às varas criminais, que concedem a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Na primeira operação, realizada em junho, mais de 30 pessoas com liberdade provisória e apenados do regime semiaberto perderam o benefício e voltaram a cumprir pena no regime fechado. De Manaus, Alan Viana, Band News Difusora FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quer implementar medidas para diminuir a população penal em 40% até 2020, com o uso da tornozeleira eletrônica e audiência de custódia. O anúncio é do início deste ano e é direcionado a órgãos de administração penitenciária em todos os estados da federação. 8h57, pelo menos 150 processos extrajudiciais em Coari, no Amazonas, serão analisados pela força-tarefa enviada ao município pelo Ministério Público do Amazonas. Os detalhes ao vivo, direto da redação da Band News Difusora FM, Guilherme Guedes. De acordo com a Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Albuquerque, esta é a 4ª vez que uma equipe é enviada para Coari. Segundo o Ministério Público, são investigados vários crimes como tráfico de drogas, ações de piratas que atacam as embarcações que navegam por aquela região do Amazonas, por onde passa o rio Solimões, e a própria corrupção envolvendo agentes públicos e empresários. Os processos judiciais, já em trâmite na Justiça de Coari, também serão analisados. O grupo de trabalho terá, em princípio, 60 dias para apresentar um relatório, com possibilidade de prorrogar esse prazo por mais 60 dias. Manaus com tempo nublado, 23 graus é a temperatura. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Chamar a atenção também do condutor na Avenida Altaz Mirim, mais conhecida como Grande Circular. Em frente ao Hospital Platão Araújo, está acontecendo uma manifestação de trabalhadores da saúde.
Eles ocupam a via por alguns momentos, depois liberam. E por conta disso, o trânsito vai ficando mais lento no sentido centro-bairro da Avenida Altasmirim. Essa lentidão segue até a rotatória do produtor. Mais cedo, até o nosso ouvinte estava informando que estava difícil a situação na rotatória do produtor. Observa aqui pelo nosso monitoramento que está realmente difícil. A Avenida Camapuã, que dá acesso à rotatória, tem trânsito congestionado. A Avenida Itaúba também, um condutor enfrenta dificuldades para acessar a rotatória do produtor. E quem está na Avenida Altasmirim, no sentido centro-bairro, por conta agora dessa manifestação no Platão Araújo, os condutores também enfrentam aí uma retenção. Antes da gente ir para o Reinaldo, só mandar um abraço aqui, Samara, para os nossos ouvintes que estão acompanhando pela internet, a Maristela Silva e o Jadson Mendonça acompanhando aqui pelo Facebook e deixando mensagens de bom dia e aquele abraço. O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Convenham, era bom demais para ser verdade. Eu já estava pronto para fazer ao menos um elogio ao governo Bolsonaro. Na verdade, já o fiz no programa É da Coisa. Acho que age bem ao transferir o COAF, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, o IF, do Ministério da Fazenda para o Banco Central. No rearranjo que operou no começo do seu governo, o presidente havia mandado o conselho para o Ministério da Justiça, uma exigência de Sérgio Moro para aceitar o cargo. O ministro nega que tenha sido assim, mas foi. O Congresso lhe tirou o brinquedo, mas ele continua no posto. Sigamos. O que se tinha como certo até esta segunda era que o Conselho Deliberativo do COAF seria formado só por funcionários de carreira do Banco Central. Melhor assim, afinal não se pode entregar a quaisquer pessoas o acesso a matéria tão sensível. Estamos falando de dados que são protegidos pelos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea, que protegem, respectivamente, a intimidade e o sigilo de dados. Muito bem, não é o que traz a redação da medida provisória. Bolsonaro decidiu privatizar o que não é privatizável e, estou certo, incide numa inconstitucionalidade. Vamos lá. Hoje, o COAF é formado só por servidores públicos de carreira. Não é garantia de bom trabalho, eu sei disso. O ministro a que o Conselho estava subordinado indicava um servidor dos seguintes órgãos: Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, ABIN, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Superintendência Nacional de Previdência Complementar e Controladoria Geral da União. Nada contra essa composição em si, desde que o COAF, ou Unidade de Inteligência Financeira na nova designação, cumprisse a sua função e não ficasse escarafunchando a vida dos brasileiros ao arrepio da lei. Agora caberá ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicar um mínimo de 8 e um máximo de 14 conselheiros, atenção, aspas, entre cidadãos brasileiros com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos, fecha aspas. Aí não dá, meus amigos. A vida privada dos brasileiros não pode ficar sujeita ao arbítrio ou exposta a uma influência que pode ser boa, mas também pode ser tóxica, de quem nem mesmo exerce funções de Estado. Uma coisa é privatizar estatais, outra distinta é privatizar a população. Aí não é possível. Os conselheiros que nem seriam remunerados poderiam, como se vê, entrar e sair a depender da sua vontade e também da autoridade que nomeia. Roberto Campos Neto me parece uma pessoa séria. Um outro presidente do Banco Central pode não ser. E essa conversa de ilibada reputação é pau para toda obra. Queira ou não, é evidente que o presidente do Banco Central fica exposto a pressões políticas, muito especialmente as do chefe do executivo. E que se note, ainda que se venha garantir a independência do Banco Central, esse trecho da MP tem de ser revisto pelo Congresso, que o órgão fique sim subordinado ao BC, mas a MP de Bolsonaro traz o ovo da serpente. Em vez de blindar o COAF, agora com esse nome de UIF, de pressões políticas, o presidente o expõe às interferências mais variadas. E ainda, como os conselheiros não são funcionários públicos, nem mesmo estarão obrigados a uma quarentena, uma vez que vão exercer uma função não remunerada. E claro, a MP traz a possibilidade que militares compõem o quadro técnico administrativo do órgão, estabelecendo que essa estrutura poderá ser integrada por ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, servidores, militares, empregados cedidos ou requisitados e servidores efetivos.
Roberto Leonel, atual presidente do COAF, deixará o órgão e será devolvido à Receita, o que acontece em boa hora, desde que ele não vá ter cargo de confiança lá. Deve substituí-lo no comando da UIF, Ricardo Lial, hoje diretor de supervisão do Conselho. Todo apoio à transferência do órgão para o Banco Central, mas um ente dessa importância e com o grau efetivo de interferência que potencialmente tem na vida dos brasileiros, não pode ser uma ocupação diletante de pessoas que não têm contas a prestar ao Estado. Bolsonaro tem de privatizar estatais. Nesse caso, ele decidiu privatizar os brasileiros. Aí não pode. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Você ouve Band News Manaus. Agora 9 da manhã e 4 minutos, atualizando as informações do seu noticiário. Hoje, dia 20 de agosto de 2019, tá passando muito rápido. Teve gente logo no início, Samara, que disse que iria durar uma eternidade. O mês de agosto tá voando. Tá voando, e tá voando mesmo. Nunca vi um mês de agosto tão curto como agora. E claro, as informações não param. Interaja conosco, participe, 993519370. Uma pesquisa aponta que 25% de detentas em Manaus são portadoras do vírus HPV. Fala Cindy Lopes. Aproximadamente 25% das mulheres detentas do sistema prisional de Manaus têm o papiloma vírus humano, mais conhecido como HPV, responsável por causar lesões que podem dar início ao câncer de colo de útero. É o que aponta uma pesquisa da médica Ilka Espírito Santo, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, firma um termo de cooperação com a Prefeitura de Parintins para analisar a qualidade da água da rede de abastecimento do município. O estudo se concentrará em todos os poços da rede municipal e nos institucionais localizados próximos ao aterro controlado. O órgão fará a coleta de água até o dia 27 de agosto. Após essa coleta, o material será levado para estudo. O resultado será divulgado no máximo em 90 dias. A gente tem informações direto de Brasília com Ângelo Nascimento. 12 dos 24 deputados distritais apoiam a tramitação do projeto de lei de iniciativa popular Câmara Mais Barata, que reduz em 75 milhões de reais os gastos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O texto foi protocolado em outubro do ano passado e aguarda decisão da mesa diretora para iniciar a tramitação. Além de reduzir gastos com verba indenizatória, verba de gabinete e publicidade, o projeto inclui novos mecanismos de transparência e de fiscalização da casa pela população. Atualmente, cada deputado distrital tem disponível por mês quase 270 mil reais, o dobro da Câmara dos Deputados, que é pouco mais de 100 mil. A violência atinge mais mulheres que trabalham fora. É o que aponta um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado ontem. De acordo com os dados levantados, o índice de violência contra as mulheres que integram a população economicamente ativa é praticamente o dobro do registrado pelas que não compõem o mercado de trabalho, cerca de 52%. Conforme o estudo do IPEA, o índice de violência doméstica com vítimas femininas é 3 vezes maior que o registrado com os homens. Agora 9 da manhã e 7 minutos. Claro, todas as 9 horas das terças-feiras você confere o Band News no Pensa Segurança. Pensa Manaus. Segurança. Com Mauro Espósito.
E o especialista em segurança pública, Mauro Espósito, fala hoje sobre a ingerência política na atividade policial. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, como é que estamos? Bom dia. Tudo certo. Depois daquele susto, logo cedo, lá no Rio de Janeiro, as coisas começaram a se acalmar, principalmente aqui na capital amazonense. Aliás, qual a sua avaliação a respeito dessa situação? A população, tem parte da população brasileira que concorda com o que foi feito hoje pela polícia em abater esse sequestrador com várias vítimas dentro de um ônibus. Outras pessoas disseram que a polícia não deveria ter feito isso, enfim. Qual a sua posição, doutor? Veja, é o tipo da coisa que, se pudesse ser feito, exato, deveria ser baleado de forma a não morrer. Mas acontece que foi a única medida possível e a gente verifica as imagens que ele já havia instalado as bombas de gasolina instalado dentro do ônibus, estava colocando em risco a vida de mais de 30 pessoas. Então, na minha avaliação, foi a posição correta, porque tinha que terminar a ameaça, a grave ameaça que estava se estendendo às outras pessoas. Não? 37 pessoas, 37 vidas se salvaram aí com esse sequestro. Né? Não resta dúvida quanto a isso, e veja, é o tipo da coisa que nós devemos prestar solidariedade à equipe policial. Veja, não é fácil um homem, exato, abater uma pessoa, exato, ter aquele sangue frio para abater uma pessoa. O dia seguinte desse rapaz, que deve ser elogiado, deve ser muito triste para ele, né? Apesar de ter cometido um ato que liberou, exato, para a vida 37 pessoas. Imagine se uma daquelas bombas colocadas dentro do ônibus explodisse. E ainda bem que não aconteceu o que já tinha acontecido no Rio de Janeiro, né, há alguns anos, naquela linha 174, onde teve também vítimas, né, e nesse caso aí nenhuma pessoa que estava ali sendo sequestrada aconteceu nada de mais grave, né, a não ser o susto, né, que as pessoas tiveram, né, e inclusive teve uma mulher que desmaiou após ser liberada do sequestro. Enfim, parece que as coisas se acalmaram por lá. A gente tem aqui o nosso assunto do dia também, doutor Mauro. Como é que a lei de abuso de autoridade pode contribuir ou restringir o combate à criminalidade? Bom, eu vejo com outros olhos o que está se discutindo atualmente. Primeiro de tudo, necessitamos de uma lei de abuso de autoridade? Sim, precisamos, exato, porque a autoridade não pode abusar do cargo que detém. Isso é a coisa. Esses instrumentos já estão tipificados hoje na legislação penal vigente. E o que ninguém se ateve é que, para configurar o crime de abuso de autoridade, ou seja, um fato típico, antijurídico, culpável, é necessário uma prévia investigação, uma medida administrativa, seja ela inquérito policial, seja processo administrativo disciplinar, mas precisa-se fazer esta apuração. E essas determinantes dessas apurações administrativas é que deveriam ser reforçadas, não as penas. Hoje, exato, tudo que está capitulado ali, elevar alguns limites de pena, não? Mas tudo isso já estava capitulado como crime. Não? Prender alguém sem mandado judicial, isso daí é chover no molhado. Não? Então eu acho que essa lei ela é inócua, exato, necessitamos de uma lei que preveja os abusos de autoridade, mas não da forma como ela está posicionada, não. Eu achei muito feito em cima das pernas. E aprovado também, né? De qualquer jeito, foi direto do Senado para a Câmara e foi aprovado do jeito que estava, não se discutiu a situação, os líderes dos partidos que passaram por cima de todos, aprovaram e de repente vai para a mão do presidente. O presidente já assinalou que vai vetar algumas coisas lá. Espero que sim. E outra coisa, veja, com tantas coisas a serem importantes, a serem debatidas. Exato. Vão debater em questão de 30 minutos, meia hora, a questão da lei de abuso de autoridade. A questão da lei de abuso de autoridade é uma coisa que deveria ser feita
com muita responsabilidade, exato, não é um fato. A prova disso está aí, as discussões a respeito, né? Ninguém se entendendo. Vamos ver aí o que vai acontecer. Quando o senhor falou agora há pouco sobre essa situação que já está em lei, o que precisa ser cumprido, eu lembro que ontem a Raquel Dodge também falou sobre isso. Muitas coisas já estão na Constituição. O que se não faz é cumprir o que está escrito. Esse é o problema. Veja, o problema que nós temos é questão de forma. Um exemplo, né? Porque o que parece que está mais evidente é a questão, como a própria Procuradora-Geral da República falou, que seria atrelar os procuradores. Veja, os procuradores são os detentores da ação penal. Se você está falando a respeito de um crime, tem que ter alguém para denunciar esse crime, que é o Ministério Público. O Ministério Público tem sua corregedoria, tem seus elementos de fiscalização e tem como fazer a punição hoje, independente dessa lei ou não, né? Então nós temos o que está hoje disciplinado pela legislação penal vigente, já dá cobertura a todos esses fatos que estão tipificados nessa lei colocada. E, doutor, o que se parece é que as leis que estão aí deveriam funcionar, né, como de fato é, mas algumas não funcionam e há necessidade de se criar uma outra lei dizendo as mesmas coisas ou mudadas por sinônimos para que possam funcionar ou voltar a ser destaque na mídia nacional para que seja ali vista, né? Mas o que a gente não vê é fiscalização em torno disso, né? E como é que fica toda essa situação? É necessário mesmo toda vez criar uma nova lei com as mesmas coisas que já existem para que funcione? Me permite, é a coisa mais prática do mundo. Agora há pouco, inclusive, estava falando a respeito, totalmente fora, da situação carcerária aqui na região norte. Nós temos o dobro de presos encarcerados do que a nossa capacidade de encarcerar. Por que isso? Exato, por uma coisa muito simples. Exato, não se cumpre o que está na lei de execução penal. Não adianta falar que a situação é caótica, que vai pegar fogo, nós vamos ter mais rebeliões, mas por que não se cumpre aquilo que é simples? A cadeia pública, em cada município, em cada sede de comarca, ter a sua cadeia pública. Exato. Não, promovem um ajuntamento de presos que vai levar a isso daqui. Então, nós estamos chovendo no molhado. O que era para ser feito, o que é para ser regulado, já está regulado. Não adianta agora se juntar, falar que é caótico, é absurdo, não sei o quê. Não adianta, vamos cumprir a lei. Exato, cumprindo a lei. Se aí não der certo, depois de cumprida a lei não deu certo, vamos mudar a lei. Mas enquanto não se cumpre a lei, como é que nós vamos saber se é certo ou errado? Outro assunto polêmico é que pergunta ao senhor, está correto o posicionamento do presidente da República em indicar servidores para os cargos de chefia da Polícia Federal? Veja, é outra matéria polêmica. Isso daqui é uma confusão. Nossa. Primeiro de tudo, ser correto ou não ser correto. Quando o presidente da República assume, ele indica o seu ministro, a qual a Polícia Federal é subordinada. É de competência do presidente da República indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Então, diretor-geral, né? Exatamente. É uma pessoa, exato, da sua confiança. Exato. Nós temos, dentro do quadro funcional federal, as direções de assessoramento superior, os DAS, os famosos DAS, né? Então, o que acontece? É de competência da presidência da República vetar nomes que não queiram ocupar o assessoramento superior, né? Quando o presidente outorga ao ministro a condição dele de ministro, delega a ele a responsabilidade para a indicação dos seus subordinados. E, nessa cadeia de responsabilidade, o que acontece?
o diretor-geral da Polícia Federal indica, olha, eu quero como superintendente em tal lugar, fulano de tal, e leva ao ministro. Exato, o ministro vai verificar se concorda ou não concorda e endossa. Vamos dizer que, por uma fatalidade, essa pessoa indicada pelo diretor-geral ao ministro cometa um deslize grave, exato, tenha um passado não correto. Quem é o responsável? O diretor-geral da Polícia Federal. Não? Então, essa ingerência política, exato, nós não temos que pensar nisso daqui. Eu acho que o que aconteceu foi um quadro muito triste. Mesmo porque eu sou oriundo da Polícia Federal e queimamos 3 quadros muito importantes da Polícia Federal. Exato. Queimamos o superintendente aqui do Amazonas, o Dr. Saraiva, que é uma das melhores figuras em termos de direito ambiental, talvez a melhor existente dentro do DPF. Que está fazendo um ótimo trabalho por aqui também. Sim. O Dr. Ricardo Saad, que é um dos melhores investigadores de lavagem de dinheiro. Exato. E o Dr. Souza, que veio para segurar o abacaxi. Quer dizer, uma besteirinha, né? Você queima 3 nomes muito importantes para a Polícia Federal. Espero que isso daqui, um pano seja colocado por cima disso e vamos levar esses homens de novo a trabalhar. Dr. Mauro, especialista em segurança pública, sempre está conosco nas terças-feiras, trazendo informações em relação à segurança pública. Você, ouvinte, também pode sugerir temas através do nosso WhatsApp, 993519370. Muito obrigado, doutor Mauro, pela participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a participação. Sua viagem, com Ricardo Freire. A bordo, eu começo todas as minhas colunas com essa saudação, mas hoje eu queria dar as boas-vindas mais do que especiais à mais nova cidade da rede Band News FM. Bem-vinda a bordo, Goiânia. Aqui no Sua Viagem, você, ouvinte goianiense, vai ser abastecido de dicas quentes para explorar o Brasil e o mundo com o maior proveito possível. Você também vai poder fazer como os ouvintes das outras praças da rede e mandar suas dúvidas de viagem para o e-mail suaviagem@bandnewsfm.com.br, que de vez em quando eu faço temporadas de perguntas e respostas aqui no ar. Mas excepcionalmente durante essa semana eu não vou contar nenhuma novidade de viagem para quem mora em Goiânia. Mas como boas-vindas a Goiânia, eu vou revelar os encantos de Goiás para os ouvintes dos outros estados. Começando, claro, por Goiânia, uma metrópole vibrante de grande qualidade de vida. A essa altura, todo mundo sabe que Goiânia é a capital do sertanejo. Mas você sabia que Léo Jaime nasceu lá? Por isso eu escolhi uma canção do Léo Jaime como tema dessa série goiana. Outra coisa que pouca gente sabe é que Goiânia é uma cidade planejada. Saiu da planilha do urbanista Atílio Correia Lima nos anos 30 do século passado. Goiânia é hoje uma das cidades brasileiras com o maior legado de arquitetura Art Deco. Se você for a Goiânia, pegue um táxi para fazer o circuito dos prédios Deco. Comece pela Praça Cívica, onde estão o Palácio das Esmeraldas, que é a residência do governador, e o Museu Goiano Zoroastro Arteago, de linda arquitetura. Ali pertinho, você vai ver o Coreto e a Torre do Relógio, na Avenida Goiás, que são belos monumentos. De lá, passe em frente ao Teatro Goiânia, outro belo exemplar Deco, e dê uma parada no Lago das Rosas, onde tem um trampolim maravilhoso bem no meio do lago. Encerre o seu tour Deco na antiga estação ferroviária, que foi restaurada esse ano e tá um brinco. E olha, não saia de Goiânia sem fazer uma degustação de pamonhas. Elas vêm em todos os sabores, salgados e doces. Eu nunca comi mais gostosas do que as pamonhas de Goiânia. Vai por mim? Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal
jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia. Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Nove da manhã e 23 minutos, o Amazonas participa da Semana do Clima da América Latina e Caribe, realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em Salvador, Bahia. A agenda reúne representantes de 26 países para discutir as mudanças climáticas. Os resultados das discussões serão assunto da Cúpula da Ação Climática da ONU, que ocorre em Nova York, e na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP25, em dezembro, no Chile. O laudo sobre a morte do cacique Emira Wayampi é questionado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A entidade pede que as investigações sejam realizadas de maneira séria e responsável para que uma guerra e mais derramamento de sangue seja evitado. O laudo da Polícia Federal sugere que a morte do cacique, ocorrida no dia 23 de julho, na terra indígena Wayampi, no oeste do Amapá, foi por afogamento e não um assassinato. No fim do mês passado, índios denunciaram às autoridades públicas que garimpeiros invadiram a terra indígena e Emira foi morto durante a invasão. Informações de Brasília agora com Márcio Rocha. Viabilizar o uso do canabidiol, a substância derivada da maconha, para o tratamento de dependentes químicos usuários de crack é o objetivo de um estudo realizado pela Universidade de Brasília. A ideia é descobrir se a substância é mais eficaz do que os medicamentos usados para acabar ou pelo menos diminuir o vício. Atualmente não existe um tratamento específico para a dependência de crack no Brasil, por isso o objetivo de trazer um método menos agressivo. A pesquisa dura 11 semanas e o estudo deve ser finalizado em dezembro. A medida provisória que transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, em unidade de inteligência financeira vinculado ao Banco Central, está publicada no Diário Oficial da União de hoje. De acordo com o documento, a unidade tem autonomia técnica e operacional e atuação em todo o território nacional. Dentre outras atividades, a unidade será responsável por produzir e gerir informações para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hoje a nossa Mônica Bergamo entra gravadinha. Vamos lá, Mônica. Bom dia, Barão. Bom dia a todos. O chileno Maurício Norambuena já desembarcou no Chile, Barão, extraditado pelo presidente Jair Bolsonaro, num processo relâmpago, como nós antecipamos ontem na Folha de São Paulo e aqui na Band News, um processo que surpreendeu a todos pela movimentação sigilosa no primeiro momento e a rapidez com que tudo ocorreu na reta final. O processo se arrastava há anos. O Norambuena, que é um personagem mundial, foi acusado de matar um senador ligado à ditadura do Augusto Pinochet no Chile, de sequestrar o herdeiro do maior conglomerado de mídia do seu país, foi preso, resgatado do presídio de segurança máxima de helicóptero, reapareceu no Brasil nos anos 2000, sequestrou o publicitário Washington Oliveto, foi preso e ficou 16 anos em detenção de segurança máxima aqui no Brasil, em isolamento, um recorde aqui no país. O Supremo Tribunal Federal tinha autorizado a extradição dele para o Chile há muitos anos, mas ela não ocorria porque o Chile não concordava em aceitar comutar a pena dele de prisão perpétua, que não existe no Brasil, no máximo de 30 anos. O que aconteceu nesse período curto? Em março, o Jair Bolsonaro foi para o Chile. No dia 23, conversou com o presidente Sebastião Pinheira. 5 dias depois, aqui no Brasil, o Barão pediu ao Judiciário brasileiro, também de maneira discreta, a liberação do preso para fins de extradição. Na sexta passada, transferiu ele sigilosamente do presídio do interior de São Paulo para a Polícia Federal na capital, para fins de extradição. A gente descobriu isso, quer dizer, aí virou notícia. Ontem, às 7h30 da noite, um avião militar chileno pousou em Cumbica. À 00:30, mais ou menos, o avião decolou. A 1h11 eu recebi um WhatsApp de uma pessoa ligada ao Norambuena que disse: Mônica, já o levaram. Quer dizer, foi uma surpresa a rapidez. O chanceler do Chile, pouco depois, fez o anúncio lá na madrugada e o Bolsonaro hoje, bem cedo também, colocou em seu tweet, dando fim, portanto, em poucas horas, a uma situação que se arrastava por décadas e repetindo o que o Brasil fez com
o governo da Itália ao mandar para lá o terrorista Cesare Battisti, dando fim, portanto, a esse ciclo, né, de disputas judiciais envolvendo esses presos, esses acusados célebres no cenário mundial. Mônica Bergamo volta amanhã sempre com uma notícia em primeira mão aqui na Band News FM. Agora 9h28, pesquisa aponta que 25% de detentas em Manaus são portadoras do vírus HPV. Aproximadamente 25% das mulheres detentas do sistema prisional de Manaus têm o papiloma vírus humano, mais conhecido como HPV, responsável por causar lesões que podem dar início ao câncer de colo de útero. É o que aponta uma pesquisa da médica Ilka Espírito Santo, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado. O estudo foi feito em mais de 200 mulheres do regime aberto, semiaberto, fechado e provisório. Desse total, 55 apresentaram alteração no exame. Segundo a médica, os resultados ainda são parciais, mas alerta que a porcentagem de mulheres contaminadas com o HPV é considerada alta. Na literatura, o percentual de HPV positivo na população é entre 15% a 18%. O meu já está em 25%, 30%, né? Quando eu não fechei. Eu acho que eu vou chegar a 30%. Ela afirma que isso se deve ao fato de elas estarem em uma faixa considerada de risco. Porque ela é uma população mais exposta aos fatores de riscos para o HPV. Porque essa população, elas começam a ter uma vida sexual muito precocemente, elas não têm normalmente parceiros fixos, né? Elas são tabagistas e usuários de drogas. Além disso, elas não têm um acesso fácil ao sistema de saúde para fazer seus exames de rotina. O estudo pretende mostrar que a autocoleta é um exame viável para as mulheres privadas de liberdade e, posteriormente, apresentar a proposta aos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. Mesmo que a doença não evolua para o câncer, o vírus HPV causa lesões que podem ter impacto até mesmo na autoestima, consequências que podem ser evitadas pela vacinação, como afirma a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. As pessoas que têm verrugas genitais sérias, elas acabam ficando introvertidas, elas não querem mais namorar, elas ficam, né, com problemas de saúde e com sua autoestima prejudicadas. O Instituto Nacional de Câncer estima que em 2019, mais de 800 novos casos de câncer de colo de útero devem surgir no Amazonas. De Manaus, Cindy Lopes, Band News, Difusora FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Lembrar você, ouvinte, que a situação ali da Efigênio Salles está começando a melhorar. Mais cedo a gente falou de uma ocorrência e aí eu constatei que era um ônibus articulado em pane mecânica que já foi retirado, inclusive a empresa já foi no local, retirou o ônibus e começa a fluir o trânsito na Efigênio Salles. Pulando de zona, agora Zona Oeste, Avenida Brasil tem alguns problemas no sentido centro, nas proximidades do mini shopping da Compensa, até ali em frente à prefeitura, mas no sentido oposto, para quem tem como destino o centro da cidade. Atenção, você condutor. Coronel Teixeira, trânsito tranquilo. Para quem tem como destino Alvorada, Lírio do Vale, vai ter algumas retenções na Avenida Laguna, passando do bairro Nova Esperança. Trânsito complica um pouco, mas passando ali, a Avenida Laguna começa a melhorar até a chegada da Avenida Desembargador João Machado. E o trânsito volta à normalidade na zona leste de Manaus, na Avenida Altais Mirim, mais conhecida como Grande Circular. O trânsito estava sendo interrompido por manifestantes, profissionais da saúde do Hospital Platão Araújo, que estavam fazendo uma manifestação. Os terceirizados da saúde estavam protestando para cobrar os salários atrasados. Muita gente trabalhando aí sem receber os salários, mas neste momento o trânsito volta à normalidade, trânsito intenso, mas volta à normalidade nesse momento, a Avenida Altais Mirim. E as polêmicas em torno da BR-319. A expectativa em torno da recuperação completa da BR-319 agrada alguns segmentos da sociedade, mas deixa em alerta pesquisadores que atuam na Amazônia. A ocorrência de queimadas no sul do Amazonas e também no estado de Rondônia chama a atenção para a chance de ampliação da área conhecida como Arco do Desmatamento, que se estende do sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, ao sudeste do Acre. Para o pesquisador do INPA, Philip Fearnside, a BR-319 vai ser o principal fator para que o desmatamento chegue até a área central do Amazonas.
ele traz os processos do arco de desmatamento, que já está entrando dentro do estado do Amazonas. Nesse exato momento, todo o sul do estado, Mapuí, Mato Piba, está coberto de fumaça. O grosso da população de Manaus nem conhece o arco de desmatamento. Outra questão levantada pelo pesquisador é relacionada às exigências ambientais, que, de acordo com ele, não estão sendo obedecidas pelo governo federal. Se precisa ter toda uma análise dos impactos e também tem que ter consulta aos povos indígenas, sendo que não aconteceu, ninguém foi consultado até hoje. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, a estrada vai trazer facilidades para a chegada de insumos usados pelas fábricas do Polo Industrial de Manaus. Iria otimizar demasiadamente o fluxo, porque todo e qualquer insumos adquirido no sul, no sudeste do país, o transit time é de 22 dias para chegar até Manaus. Um pedido vindo rodoviário, um pedido navegando, veja qual é o custo disso. Você iria diminuir o custo envolvido nessa logística. Um estudo lançado no início de 2019 pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, IDESAN, aponta políticas públicas de ordenamento territorial e infraestrutura de fiscalização como algumas medidas que podem reduzir os impactos ambientais gerados pela rodovia. De Manaus, Cassandra Castro, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 9h35, os moradores do ramal Rio Branquinho, localizado no quilômetro 67 da BR-174, da Rodovia Federal, estão neste momento fazendo uma manifestação. Eles relatam que estão há 11 dias sem o fornecimento de energia elétrica. Os comerciantes estão perdendo mercadorias que já estragaram, os agricultores estão perdendo a produção e o prejuízo é grande, segundo os moradores lá do ramal Rio Branquinho. Funcionários da Eletrobras, Amazonas Energia, estiveram no ramal, mas não resolveram o problema até agora. A Polícia Rodoviária Federal está no local também, já neste momento, acompanhando essa manifestação dos moradores do ramal Rio Branquinho, que fica ao longo aí da BR-174, e eles reivindicam energia elétrica aí para o seu ramal, para a sua comunidade. Agora 9h35, a venda e consumo de produtos falsificados, apesar de ser comum, é crime. No centro de Manaus é comum presenciar a comercialização de produtos como camisas, sandálias, bonés e relógios falsificados. Mas a prática de produzir ou vender produtos ilegais pirateados ou contrabandeados é crime. Além da baixa qualidade, os itens praticamente inviabilizam as chances do consumidor reaver prejuízos em caso do equipamento apresentar problemas. Os produtos falsificados também prejudicam empresas regularmente cadastradas e que pagam os impostos. A especialista em direito ao consumidor, Roseli Fernandes, afirma que a ação influencia diretamente na economia local. 3 itens aí fundamentais que a gente não pode deixar de levar em consideração: brinquedos para crianças que não têm o selo do Inmetro, do risco à nossa economia local e a questão mesmo do próprio consumidor de não poder reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, tendo em vista uma economia, tendo em vista um mercado informal onde não expede a devida nota fiscal. O gestor do Instituto de Defesa do Consumidor, Jalil Frasch, destaca que ao comprar esse tipo de produto, o consumidor coloca a própria saúde em risco. A compra de um produto adulterado ou falsificado é uma infração grave ao consumidor. A comercialização desses produtos não traz nenhum benefício ao Estado e nem ao consumidor, porque o consumidor pode ter algum acidente, seja uma alergia pela camisa, pela malha, algum risco realmente grave. O crime também é contra a relação de consumo, com pena de 2 a 5 anos de detenção ou multa. De Manaus, Tauane Costa, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E Arthur ainda está dando o que falar, a resposta do prefeito Arthur Neto sobre a parada de R$207 mil que está sendo construída no complexo turístico da Ponta Negra. Já virou meme. Tem um meme aqui que passaram agora pra gente. Penduraram uns lustres lá, uns lustres bonitos, deve ser de cristal. Mandei aí, coloca aqui o rosto do prefeito dizendo, olha, mandei colocar uns lustres também, gostaram? Aí no outro meme, feito aí pelos internautas, tem o esqueci o nome daquele ator, que era do Eurico Paraguaçu.
Aí tem aqui o Lima Duarte dizendo, mas vai ficar caro, prefeito. Aí o Arthur Paraguaçu respondendo, mas frescura custa caro. São os memes que caíram na rede, estão circulando neste momento nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ainda falando, dando o que falar, a parada de ônibus sendo construída na Ponta Negra e custando R$207 mil aos cofres públicos. A gente só não sabe se aquela bronca que o prefeito deu no secretário do Implurbe foi de fato uma brincadeira ou pediu para de fato eles terminarem em 24 horas essa obra da parada de ônibus ali com esse valor de R$200 mil. A gente vai continuar acompanhando, inclusive saber sobre esse novo prazo, né, que já passou o prazo de entrega da obra. A gente vai continuar cobrando a prefeitura assim para dar uma resposta à população. 9h39, vizinhos reclamam de mau cheiro de casa com mais de 30 animais, entre cães e gatos, em um bairro de Manaus. Alguns moradores do bairro de Flores, na zona centro-sul da capital, reclamam de barulho e mau cheiro de urina e fezes de cães e gatos mantidos em uma casa na rua Dallas. Segundo um morador, que prefere não se identificar, a situação já dura mais de 5 anos. Faz 10 anos isso, já levei ela para tudo quanto foi lá, mas ninguém fez absolutamente nada. Denunciei na ouvidoria da prefeitura, eu já levei essa mulher na justiça. A única coisa que deu certo, em parte, foi quando eu denunciei falando que os animais estavam sendo maltratados. A dona da casa é servidora pública municipal e passa o dia fora. Um vizinho relata outra situação. Ela deixa os cachorros e o pior de tudo, a mãezinha dela, vozinha já, com os cachorros sozinha. E aí essa senhora, ela não consegue, evidentemente, cuidar de tanto cachorro e gato assim. A vizinhança afirma conviver com um forte odor causado pela urina e pelas fezes dos animais. Uma testemunha conta que a dona da casa limpa o local, mas sem frequência. É uma situação que já dura mais de 3 anos. O cheiro é insuportável. Mesmo a dona dos bichos lavando o local a cada 2 ou 3 dias, não dá para aguentar. Outra preocupação dos moradores é com as doenças que os animais podem transmitir, como a toxoplasmose, que é provocada por um parasita que infecta os felinos, como explica o infectologista Fábio Pereira. Causada por um protozoário. Ele ataca tanto homens quanto os animais. Tudo começa com o gato, porque é somente no intestino do gato que o toxoplasma consegue se reproduzir e produz cistos. Estes cistos vão ser eliminados junto com as fezes dos gatos. Os adultos geralmente não sentem reflexos da doença, mas ele fala quais são os sintomas nas crianças. Algumas vezes dá uma febrinha, passa como um mal-estar. Uma outra forma é de repente aparecer principalmente em criança, as ínguas no pescoço. Isso vem junto com febre, com dor no corpo, com mal-estar, às vezes até dor de garganta, principalmente atrás da orelha, né? Aquelas bolinhas que aparecem. A dona da casa não foi localizada pela reportagem. A Vigilância Sanitária Municipal Visa Manaus vai analisar as condições do local para que providências sejam tomadas. De Manaus, Alex Ferreira, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Arthur, a Cassandra Castro me lembrando aqui que o personagem do Lima Duarte, na época lá do Dorico Paraguaçu, é o Zeca Diabo. É isso mesmo, é o Zeca Diabo perguntando para o prefeito, né, sobre a situação da parada de ônibus lá da Ponta Negra. Pode contar. Aqui na Band News FM, você tem as principais manchetes do dia, a previsão do tempo e as informações do trânsito e das estradas. Não tem falha, é a cada 20 minutos. E junto com essa atualização, você tem a análise sem clichês, jornalismo independente e irreverente. Para ficar por dentro das notícias sem perder tempo, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora 9h42, os trabalhadores da área da saúde, entre enfermeiros e técnicos terceirizados que trabalham no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, fazem uma manifestação hoje de manhã na frente da Unidade de Saúde da Zona Leste de Manaus. De acordo com os manifestantes, os trabalhadores estão com 6 meses de salários atrasados. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não se manifestou sobre o assunto. Aproximadamente 3.000 ovos de tracajá foram coletados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapoaçu, nos municípios de Borba e Careiro Castanho.
A meta é proteger 10 mil ovos depositados nas praias da reserva neste ano. O trabalho de monitoramento e soltura de quelônios é realizado na reserva há 10 anos. A Caixa Econômica Federal lança hoje uma nova linha de crédito imobiliário. O saldo devedor será atualizado pelo IPCA, o Índice Oficial de Inflação do país. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro tinha dado uma entrevista dizendo que o banco iria anunciar hoje uma mudança histórica. O IPCA previsto para este ano é de cerca de 3,8%. A Lava Jato descobriu que uma empresa do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, fez pagamento a um escritório de fachada suspeito de lavar dinheiro para esquema de distribuição de propinas a agentes públicos no governo do Paraná. A informação é da Folha de São Paulo. A força-tarefa da operação em Curitiba apresentou denúncia sobre o caso em abril de 2018 e não incluiu no rol de acusados Guedes ou outros representantes de sua empresa. O repasse foi superior a R$560 mil. Os advogados de Paulo Guedes informaram que desde dezembro do ano passado ele se retirou de atividades empresariais. A Lava Jato informou em nota que a denúncia de abril teve por objeto empresas e pessoas em relação às quais havia prova robusta dos crimes e de sua autoria. E ele tá chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão. Acorda brasileirada. É isso aí, presidente Simão. Fiquei sabendo que você tomou um susto ontem à tarde, Simão. Eu estou desorientado até agora. É de dia ou de noite? Que ano é hoje? Não, São Paulo virou noite. Aí, Simão, a música. Não, São Paulo virou noite às 3h30 da tarde. É, foi muito louco, né, Simão? Muito louco. Eu botei o moletom e liguei no Jornal da Band. E foi jantar, né, Simão? Minha tia gritou, tá na hora da novela. Meu amor, você me prometeu levar no motel à tarde, não à noite. Desorganizou o pessoal, né? Desorganizou, mas é isso, é frente fria com fumaça de queimada. Exatamente, né? Que loucura, né, Simão? É desmatamento. Diz que veio do Mato Grosso. Desmato Grosso. Mato Grosso agora vai chamar Desmato Grosso. E isso aí é um trailer, que aconteceu em São Paulo. É um trailer, um teaser do que vai acontecer se continuarem desmatando. É o fim do mundo, né, Simão? Brasil vai virar noite. Que loucura. E o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Breaking news. Breaking news, vamos lá. Boemba, boemba. São Paulo, 19 de agosto de 2019. Tudo vai virar noite. Nostradamus. E tem uma explicação científica, né, Simão? Não é uma maluquice assim, não, mágica, nada disso. Frente fria com fumaça de queimado. Exatamente. Exatamente, tem lógica o que aconteceu ontem. Quando acabar a Amazônia, não vai ter mais sol no Brasil. É isso aí. Ô Simão, temos predestinados para hoje também? Sim, Opa. Temos aqui. Primeira predestinada. Procuradora da República, que está investigando os Correios. Como se chama? Marina Celos. Agora, 9 da manhã e 47 minutos, a gente tem aqui uma informação do nosso âncora de todas as manhãs, o Eduardo Barão, informando que o sequestrador lá do Rio de Janeiro, da ponte Rio-Niterói, chegou ferido, mas está vivo no Hospital Souza Aguiar. A informação no hospital é diferente da que foi dada inicialmente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não há ainda detalhes sobre o estado de saúde deste homem, né, mas
chega essa outra informação de que ele não morreu, mas e que está vivo no Hospital Souza Aguiar. É uma informação contrária àquela que a gente noticiou aqui também, Samara, e na própria rede nacional, que foi trazida pela Polícia Militar. Uma informação contrária da Polícia Militar, Exato. né? A Polícia Militar que tinha confirmado inicialmente que o sequestrador havia morrido. Agora, com deslanchar das situações, né? Aí estão dizendo que ele foi levado ferido ao hospital e está vivo. A gente está acompanhando aqui também, simultaneamente, com a Band News TV e com a rádio, e eles estão trabalhando com essa situação, com essa informação, que o sequestrador chegou ferido ao hospital, está vivo. Então, no decorrer aí da nossa programação, a gente ainda vai ter mais informações sobre este assunto que causou espanto, assustou todo o Rio de Janeiro e também, por que não dizer, todo o Brasil. 9h49 agora, a população reclama do atendimento na UBS do bairro Coroado. Usuários reclamam dos atendimentos e serviços prestados na Unidade Básica de Saúde Ivone Lima, localizada no bairro Coroado. As reclamações vão desde o atendimento, dificuldade em conseguir fichas e mudanças de horário sem aviso prévio aos usuários. Essa pessoa que não quis se identificar diz que a UBS não oferece um atendimento necessário aos moradores. Ele já foi várias vezes lá. E você não consegue ser atendido de forma correta lá. Você chega, é uma dificuldade no atendimento, é uma má vontade. Você quer, eu não vou generalizar e dizer que são todos. Tem bons funcionários lá. Mas, por exemplo, se você precisar, por exemplo, ir lá atrás naquela salinha dos agentes militares, você vai comprovar comigo, se vocês forem lá, que eles ficam a maior parte do tempo no celular, não estão nem aí. Ele ainda diz que, além do mau atendimento, os usuários passam por inúmeras dificuldades ao tentarem conseguir uma consulta. E toda vez que você precisa de uma informação, a primeira coisa que eles falam, qual é a rua que você mora? Que lado da rua você mora? A pessoa, você é atendido, se você não morar num determinado lado da rua, você não é atendido. Ah, mas porque você não faz parte, você não é contemplado porque você está fora da área de emergência. Fora a questão da ficha. Se você quer marcar uma consulta, você tem que ir de madrugada para conseguir um médico para tarde, eles obrigam você a ficar amanhã e uma parte da tarde lá para pegar ficha. Se você conseguir, isso não é a primeira vez. Qualquer um que for lá, ele vai relatar essa situação para vocês. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o Distrito de Saúde Leste irá averiguar os fatos ocorridos na UBS, localizada no bairro Coroado, para a adoção de medidas caso necessário. Desde já pede desculpas por qualquer transtorno e informa que a Sensa prima por um atendimento acolhedor e resolutivo. Aos pacientes que se sentirem desrespeitados devem formalizar a reclamação através da ouvidoria da Sensa, no 0800 092 1603. De Manaus, Guilherme Guedes. Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Estou pegando uma caronazinha sobre este assunto de saúde. Estava falando com o nosso ouvinte, seu Felício, lá da Zona Norte de Manaus. Ele mais cedo me relatou que está há 2 meses tentando conseguir uma consulta com, deixa eu ver, um urologista pelo SUS. Há 2 meses ele não consegue essa consulta com o urologista. E a gente se pergunta, né? Não iam acabar com as filas nos hospitais, principalmente na consulta? A gente observa que essa continua sendo uma realidade da nossa população aqui na capital amazonense, ficar esperando por uma consulta. E a gente deseja que o seu Felício consiga o quanto antes, porque ele diz que está precisando. Não é fácil essa situação. A gente volta a falar sobre a situação do sequestro no Rio de Janeiro. Foi confirmada a morte do sequestrador no hospital. A gente acabou de ter essa confirmação pela rede Band News. Portanto, o sequestrador que levou um tiro na porta do ônibus, onde 37 pessoas se salvaram, que estavam desse ônibus, chegou a ser levado ao hospital e morreu no hospital. 9h52 agora, governadores da Amazônia Legal querem negociar diretamente com países doadores do Fundo Amazônia. Após a Noruega suspender o repasse de recursos para o Fundo Amazônico, o presidente Jair Bolsonaro do PSL critica o país europeu ao divulgar um vídeo de caça a baleias na internet neste domingo. Na publicação, o presidente afirma ainda que em torno de 40% do Fundo Amazônico vai para as ONGs, que, segundo ele, são refúgio de muitos ambientalistas. Em nota, o governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, que também é presidente do consórcio Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, disse que os
governadores da região norte lamentam que as posições do presidente Bolsonaro tenham levado à suspensão dos recursos e que já informaram ao governo federal a intenção de conversar diretamente com os países doadores. Ele afirma que o grupo de governadores assinou na semana passada um memorando de cooperação com a Confederação Nacional de Serviços Brasil e uma empresa chinesa, com o intuito de atrair turistas asiáticos para a região. Vira o nível de organização nosso na Amazônia, o consórcio implantado, funcionando, e vira o nosso compromisso de desenvolver políticas públicas voltadas à questão da sustentabilidade, da oportunidade aos nossos amazônidas. Atraímos, portanto, essa vontade dos chineses de estabelecer essa parceria com a gente. Já o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, reconhece que o desmatamento aumentou na região amazônica. Ele destaca a importância do fundo para o agronegócio. No momento em que transmitimos a mensagem para o mercado internacional de que nós não estamos preocupados em compatibilizar o agronegócio com a preservação ambiental, isto pode nos trazer severos problemas de restrições econômicas, de embargos internacionais, que seguramente estarão prejudicando que aqueles que produzem no nosso estado possam exportar os seus produtos. A superintendente da Fundação Amazonas Sustentável, Valcleia Solidade, disse que a falta de incentivos estrangeiros pode afetar diretamente nas ações do Instituto Ambiental. Nós já estamos correndo atrás de outras fontes financiadoras e o prejuízo maior será mais para as comunidades. Além da Noruega, a Alemanha também suspendeu o financiamento. Em uma notícia publicada pela Isto É nesta segunda-feira, as imagens publicadas pelo presidente da internet, supostamente feitas no dia 29 de maio na Noruega, são na verdade de um festival de caça tradicional chamado Grindadrap, nas Ilhas Faroe, num território independente da Dinamarca, no Atlântico Norte. O governo federal não se manifestou mais sobre o assunto. De Manaus, Alex Ferreira, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. 9h55 agora, a Justiça determina que permissões de mineração em terras indígenas sejam negadas. A Agência Nacional de Mineração deve negar todos os pedidos da atividade em terras indígenas no Amazonas. Uma determinação da Justiça Federal pede que sejam suspensos os requerimentos de pesquisa mineral ou lavra em territórios em um prazo de 45 dias. O pedido de liminar foi feito em uma ação movida pelo Ministério Público Federal até que a atividade nestas áreas seja autorizada em lei. Segundo o geólogo Jorge Luiz Garcês, a mineração precisa ser modernizada. A liberação dessas áreas em larga escala traz riscos realmente iminentes para a prática da mineração na região amazônica, desde que essa prática seja uma prática fora dos padrões tecnológicos que se utilizam no mundo inteiro hoje. O problema não é a mineração, o problema é que a nossa forma de atuar na mineração, ela é medieval. Nós estamos ainda na idade média da mineração, comparativamente com os países mais desenvolvidos nesse setor, como é o caso do Canadá, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. No início de agosto, a agência negou mais de 50 processos que estavam parados há anos, alguns desde 1984, por incidirem em terras indígenas do Médio Rio Negro em municípios como Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Entre os solicitantes estão grandes empresas do setor, como a Vale e a mineração Taboca. Para o deputado Sinésio Campos, a mineração no Amazonas tem que ter uma regulação mais simples aos próprios indígenas. O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Amazonas diz que é preciso ouvir as populações das terras demarcadas. Uma mineração sustentável, ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Eu sempre defendi essa questão. E quando a gente fala de uma mineração em terra indígena, eu me reporto sempre ouvindo as populações tradicionais, aquela que quer, aquela que não quer. Um estudo realizado pela organização não governamental WWF Brasil diz que mais de 4 mil pedidos minerários incidentes sobre terras indígenas na Amazônia Legal estão em trâmite na Agência Nacional de Mineração. As informações foram colhidas pela ONG em fevereiro de 2018. Conforme o levantamento, as terras indígenas mais afetadas no Amazonas são as do Alto Rio Negro, com pressões existentes por causa da mineração do ouro. De Manaus, Maurício Max, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila Rosa pratica spinning 3 vezes por semana. Ela já pratica há bastante tempo, mas ela tem percebido que com mais frequência ela tem ficado assada, machuca e ela não sabe exatamente se a posição
do banco, se de repente ela pode colocar aquela bermudinha com uma espuminha ali, se vai adiantar, se não vai adiantar, porque tem sido mais frequente, não infecção, mas ela fica incomodada, assa, dói, incha, e ela quer saber o que fazer. Olha, Rosa, é muito comum as mulheres, ou quando começam, mas você já pratica há um tempo, ter esse tipo de, não só de sensação, e efetivamente, às vezes fica assada, fica machucada, tem mulheres que têm muito pelo nessa região, ou dependendo da fase que tá, o pelo tá crescendo, às vezes encrava. O que a gente precisa entender? Primeiro, essas bermudas de ciclismo, que são mais acolchoadinhas, elas vêm muito para ajudar. Né? Eu não sei se você está usando calcinha ou não. A gente até trouxe aqui para o programa algumas pessoas, médicos, explicando sobre isso, e que é super importante que não tenha o uso de calcinha quando a gente faz a bicicleta. Mas essas bermudas que são acolchoadas são bem-vindas, porque elas protegem mesmo. Inclusive, umas têm uns desenhos bem anatômicos nelas. E tem também as fases de ciclo. Existem períodos onde a gente está com um pouco mais de acidez, existe período onde a gente tem um pouco mais de líquido de escorrimento. Então tem que ficar atenta, vendo se nessas épocas você dá uma protegida nela antes, e tem a vaselina sólida, né, líquida, aquela vaselina que você passa para ter menos atrito ali. Então às vezes pode ser uma fase onde você esteja tendo um pouquinho mais ali, ou de pressão, ou de atrito, e ela está um pouquinho mais sensível. Então às vezes vale a pena você usar algum tipo de recurso que te facilite, que não te incomode tanto. Isso serve para homem também, Camila? Sim, serve para homem, porque tem muitos homens que, dependendo de como eles ficam ali sentados também, eles ficam, a gente brinca e fala que vai calejar aquela região, né? Depende de onde você apoia, às vezes apoia mais para frente, mais para trás, tem gente que senta mais pro pubis, pro ossinho, mas não é super confortável, tem gente que senta mais pra virilha. Então, cada um, dependendo de como a pessoa senta ali, ela pode desenvolver, ter mais chance de ter algum tipo de problema, e aí o cuidado ele é mais específico. Precisa de ajuda? Mande aqui. informa@bandnewsfm.com.br. Informação 24 horas por dia na Band News FM. A rádio que entende como é o seu dia. Agitado, cheio, repleto, abarrotado, apinhado, coalhado de coisas para fazer. De tarefas, eventos e compromissos. Sem tempo a perder. Por isso, a Band News FM não para. São jornais de 20 minutos, um na sequência do outro, atualizando o tempo todo. As notícias daqui do Brasil e de fora. Bateu, defesa! Do esporte, da cidade, do tempo, do trânsito. Trânsito bem carregado agora na avenida. Pra ficar logado no mundo é só sintonizar. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora 10 da manhã, 1 minuto. Hoje tem jornal estendido devido à cobertura lá no Rio de Janeiro do sequestro na Ponte Rio-Niterói. A gente entrou um pouquinho mais tarde e termina também 20 minutos depois. Aqui o Band News Manaus com muita informação para você nesta manhã de 29 graus com sensação térmica de 33. Está muito quente para 10 da manhã. E o tempo está encoberto. A gente não sabe se por fumaça, se por... esse tempo nublado, não tem cara de nuvens carregadas, não. E não promete chover, né? As nuvens estão branquinhas. Não tem chuva hoje, não tem previsão de chuva. Ainda sobre o sequestro, a gente acompanhando aqui pela rede Band News, o sequestrador morreu de uma parada cardiorrespiratória no hospital Souza Aguiar. Sequestrador que manteve por mais de 3 horas os reféns, 37 reféns, dentro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta terça-feira, lá no Rio de Janeiro. Ele morreu, levou um tiro, foi levado ainda com vida ao hospital, mas morreu de uma parada cardiorrespiratória. E mais de 1.100 armas de fogo são apreendidas em Manaus em 6 meses. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Este é o maior volume de armas apreendidas pelas polícias em um primeiro semestre desde 2014. Na comparação com o ano passado, o crescimento foi de 12%. E atenção, concurseiros! As inscrições para o concurso público de servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas podem ser realizadas até amanhã, quarta-feira, 21 de agosto. De acordo com a comissão organizadora do certame, não está previsto a prorrogação deste prazo que foi estabelecido em edital.
As provas devem ocorrer no dia 13 de outubro. As inscrições podem ser feitas via internet no endereço eletrônico da Sebrasp, sebrasp.org.br. É investigada a morte de uma jovem de 18 anos no município do Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. A vítima recebeu um tiro enquanto estava na garupa de uma moto que furou o bloqueio policial no último domingo. O suspeito da autoria é um policial militar que está afastado das funções até a conclusão dos procedimentos judiciais. Em nota, o comando-geral da PM diz que instaurou o procedimento administrativo contra o militar, esclarecendo que ele também responderá a inquérito policial. O chileno Maurício Hernandes é extraditado hoje ao país dele após 16 anos preso no Brasil por participar do sequestro do publicitário Washington Oliveto em 2001. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro em publicação na conta pessoal dele no Twitter. A extradição foi possível após o governo chileno se comprometer formalmente a não submeter o chileno à prisão perpétua, respeitando uma decisão do STF de 2004. 10h04, um estudo é feito para o uso medicinal da maconha no país. Uma pesquisadora da Universidade de Brasília está realizando um estudo para viabilizar o uso do canabidiol, substância derivada da maconha, para o tratamento de dependentes químicos usuários de crack. O objetivo da pesquisa, chefiada pela professora Andréa Galassi, é descobrir se a substância é mais eficaz do que o tratamento padrão realizado atualmente, para acabar ou pelo menos diminuir o vício. A ideia é realizar o estudo com 80 pessoas divididas em 2 grupos. Um será tratado com óleo de canabidiol e mais 3 comprimidos placebo, ou seja, sem efeito. O outro vai receber o tratamento padrão feito atualmente, com 3 comprimidos de medicamentos reais, mais um óleo placebo. Essa é mais uma tentativa de encontrar um tratamento, já que não existe um método específico para essa dependência, afirma a médica psiquiatra Alessandra Gonçalves. Não existe atualmente um tratamento específico para a dependência do crack. O tratamento ele é focado nos sintomas que o paciente apresenta. Mesmo tendo sintomas do crack ou de outras drogas, acaba usando algumas vezes as mesmas medicações. Ele pode abordar antidepressivos, mas é comum medicamentos que diminuem a impulsividade e a fissura. Andréa Galassi, que também coordena o Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas, que fica no campus da UNB em Ceilândia, defende que a pesquisa com canabidiol é menos agressiva que o tratamento atual. Então, ele tem baixo efeito colateral. O segundo ponto é que ele tem uma baixa toxicidade, ou seja, é um medicamento que agride menos, o organismo de uma maneira geral. E o terceiro é que seria um único medicamento que reuniria todos esses elementos terapêuticos, todas essas potencialidades terapêuticas que eu estava dizendo. No entanto, a proposta de utilizar a substância como medicamento ainda encontra resistência dentro do governo. Em uma audiência pública no Senado Federal, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, criticou a proposta de usar a maconha para obter o canabidiol. A pesquisa dura 11 semanas e o estudo deve ser finalizado em dezembro. De Brasília, Márcio Rocha, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E Arthur, nosso ouvinte, final de telefone 2057, trafegando pelas ruas aqui da área central de Manaus. Ele tirou várias fotos comprovando que ele está falando na sua mensagem de texto, que diz o seguinte: bom dia. É impressionante trafegar nas ruas do centro de Manaus. É uma cena única de descaso, falta de fiscalização, falta de organização, falta de tudo. Simplesmente não temos como dirigir nas ruas, pois temos que dividir espaço com vendedores ambulantes, pedestres e carros parados em filas duplas. E também tem aqueles pontos comerciais que acham que a frente da sua loja é sua, né? É deles, no caso, colocando ali objetos para ninguém estacionar. E nenhuma autoridade, segundo aqui o nosso ouvinte, diz que faz alguma coisa. É um absurdo e ele postou várias fotos aqui comprovando aí a situação, ele trafegando pelas ruas de Manaus. E tá difícil trafegar quando o horário avança, no centro da capital. Aí a situação vai ficando mais apertada aí nas principais ruas e avenidas daqui. São poucas as ruas aqui do centro que você pode andar e não ter esse tipo de preocupação, Uma delas, talvez, e às vezes, a Eduardo Ribeiro, a Getúlio Vargas
em trechos da Avenida Joaquim Nabuco, mas nas outras é muito complicado. A grande quantidade de vendedores ambulantes fica obstruindo a rua, a calçada, né? E os pedestres muitas das vezes têm que sair da calçada, ir para o meio da rua, se arriscar por conta da grande quantidade de ambulantes que estão ali vendendo seus produtos. E isso que o ouvinte falou é muito sério e importante. Não há, em muitos dos pontos do centro da cidade, fiscalização por parte dos agentes do IMMU. A gente quase não vê essas pessoas, esses agentes trabalhando e ajudando no trânsito. Em poucos dias que eu vi alguns aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. Aqui eles estão sempre. Aqui para fiscalizar o Zona Azul, eles estão todos os dias. Exato. Todos os dias que eu saio daqui, eles estão fiscalizando o Zona Azul. Agora, nosso ouvinte colocou fotos aqui da área, principalmente do mercado, do entorno do mercado municipal, que é uma bagunça. Ali nas proximidades Também do mercado? Próximo do Mercadão ali. Da área da Manaus Moderna? Isso, Manaus Moderna. Ali é muito complicado e quase não se vê agentes do IMMU. 10h09, mais de R$1 milhão é recuperado por sonegação de impostos no estado. Cresce em mais de 2.000% o número de inquéritos abertos a empresas por sonegação de impostos no Amazonas. De janeiro a julho de 2018 foram 23. Já no mesmo período deste ano, são 607 inquéritos. Mais de R$1 milhão são recuperados referentes a estes impostos este ano. Já no ano passado, foram recuperados aos cofres públicos R$61 mil. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, SSP. O titular da Delegacia Especializada em crimes contra a Fazenda do Estado, José Campelo, explica que as investigações começaram há 7 meses e devem continuar mediante denúncia da população. Comércio, serviços, indústria, por alguma razão não pôde ou não conseguiu pagar esses tributos e, uma vez lançados na dívida ativa, a delegacia identifica, notifica e, chegando lá, a gente esclarece, né, da importância de efetuar esse pagamento, também das consequências legais de um comportamento diferente, né, de optar por não pagar. A microempresária Geisiara Brandão diz que está aliviada porque já declarou o imposto de renda para a Receita Federal. Ano passado eu me tornei microempreendedora individual e atingi o limite que é preciso para declarar o imposto. Todo o processo que precisa para fazer a declaração do imposto de renda. Segundo o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Manuel Júnior, o que falta é a organização dos tributos e rendimentos da empresa. Tem alguns fatores que a gente precisa observar. Se a sonegação é de má fé, não quer pagar o imposto, ou se a sonegação advém da dificuldade financeira que a empresa tem. É importante ter uma assessoria contábil competente. O valor do imposto pode ser aplicado em saúde, infraestrutura, entre outros. A Secretaria Estadual de Fazenda manda para a Procuradoria-Geral do Estado a relação de empresas com débitos atrasados. A relação vai para o Ministério Público Estadual e depois para a Polícia Civil. De Manaus, Gabriele Moura, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 10h11, má alimentação e até uma noite ruim de sono podem desencadear inflamações no organismo. A inflamação do organismo é uma resposta do corpo, principalmente à ingestão de alimentos ricos em gordura saturada, que é aquela prejudicial à saúde. O excesso de arroz, macarrão, pão, bebidas alcoólicas e refrigerantes, só para citar alguns, pode atrapalhar quem luta contra a balança. A gordura é uma das vilãs dessa história. O educador físico Bruno Rafael explica o motivo disso acontecer. Ela produz algumas substâncias que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias, que acabam gerando essa inflamação na região aonde ela está próxima, né? Então, onde a pessoa tem gordura acumulada, provavelmente ela está gerando uma região ali mais inflamada. Além de dificultar o emagrecimento, o processo inflamatório também pode ocasionar o surgimento de doenças, reforça Bruno Rafael. As consequências dessas inflamações nesses órgãos, né, são as alterações patológicas, né? Então, esteatose hepática, né, como a gordura no fígado, o próprio infarto agudo do miocárdio.
A nutricionista Isabela Moura dá dicas de alimentos que podem substituir os que ocasionam o acúmulo de gordura no corpo. Cebola, alho, as verduras, as frutas, consumir mais oleaginosas, que são as castanhas do Pará, de caju. Outro vilão que deve ser substituído é o óleo. Tentar trocar esse óleo por um azeite de repente, passar bem pouco somente para grelhar essa comida. Os processos inflamatórios no organismo muitas vezes são silenciosos e não causam dor. E a orientação é que a pessoa procure um nutricionista ou um nutrólogo para passar por uma avaliação. De Manaus, Cassandra Castro, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Nosso ouvinte Marta, estou falando aqui também sobre essa desorganização que a gente encontra no centro da cidade. Ela nos dá um bom dia e fala o seguinte na sua mensagem de texto: infelizmente, em relação aos ambulantes nas calçadas, os venezuelanos fazem o que querem. Ali na parada do militar, do Colégio Militar do Exército, sim, eles estavam fazendo ligações elétricas clandestinas, naquele ponto de parada em frente a todos e de dia. E aí nenhum fiscal tira e fica tudo por isso mesmo. Lamentável. O centro continua horrível em frente às lojas e o lixo vai se acumulando também. Ninguém dá jeito naquela parada. Lembro que lá atrás, há alguns anos, tiraram, Houve um acordo entre o Exército e a Prefeitura para retirar todos aqueles ambulantes. Retiraram. O problema é que voltou tudo de novo. E o acordo foi quebrado porque o que veio com tudo, como diz o caboclo. Veio com tudo, tem muita gente, é até difícil de trafegar ali na calçada, que fica principalmente ali naquela parada em frente ao campo do Colégio Militar. Nossa Senhora, tá cheio de ambulante. E vai até o Dom Bosco, até a parada do Dom Bosco, ali tudinho na Epaminondas, nas paradas, tudo cheio de ambulante. Agora 10 da manhã e 15 minutos, informações do esporte para você. O Nacional encara o Paysandu hoje. O jogo é válido pelas oitavas de final da Copa Verde. Eu vou acabar com todas as minhas unhas nesse jogo de hoje. Ele não ganhou aqui, deu trabalho, Arthur, mas não ganhou aqui. Será que ele ganha lá? Vamos torcer. Vai que, O Nacional Futebol Clube e o Paysandu, o Papão, se enfrentam nesta terça-feira, dia 20, às 7h30 da noite, horário de Manaus, no estádio Curuzu, em Belém do Pará. O duelo é válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Verde. E quem vencer garante a vaga na próxima fase. O NAS é o único time amazonense na competição que iniciou com a participação do Fast Clube e Manaus Futebol Clube. O Leão da Vila superou o Maitá do estado do Acre na primeira fase, antes de encarar o Papão. O atacante do clube amazonense, Ronan Freitas, diz que a equipe está confiante. Tivemos 2 semaninhas aí para ajustar nossa equipe, para treinar, focado em tudo aquilo que o professor Lano estava pedindo. Então agora é o momento de botar tudo em prática. A gente sabe que amanhã é uma decisão, não podemos errar. A equipe do Paysandu é uma equipe muito qualificada e a gente está focado em todo momento para fazer um grande jogo. Deus quiser sair vitorioso. O goleiro André Regli reconhece o potencial do time adversário, mas diz que o Papão não terá jogo fácil. Vamos atrás desse resultado, a gente sabe que a gente precisa jogar, precisa fazer um bom jogo, porque o time deles é muito qualificado, é um time que já está junto há bastante tempo, então, mas o que a gente pode prometer é que luta não vai faltar, empenho não vai faltar, e se Deus quiser a gente vai sair daqui com um resultado positivo. No jogo de ida diante do time paraense, o mais querido acabou saindo com um resultado negativo, de 1-0, e vai lutar para vencer o Paysandu dentro de casa. Para isso, precisa vencer por um gol de diferença e levar a partida para os pênaltis, ou por 2 gols e trazer a vitória para o Amazonas. A delegação azulina embarcou na noite do último domingo, dia 18, rumo à capital paraense. De Manaus, Igor Oliveira, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Toda a sorte do mundo, Então, sim, para o Nacional, que hoje é o único representante na Copa Verde, representante do Amazonas. A gente torce para que o Nacional consiga essa vitória, porque essa perda lá jogando aqui em Manaus, que se pelo menos arrancasse um empate, poderia chegar tranquilo, tudo igualado lá no Pará. Mas é bem difícil, é um bom desafio aí para o Nacional, mas a gente torce para que consiga, sim, um bom resultado. Nosso ouvinte aqui ainda falando da bagunça, não só aqui no centro da cidade. Nosso ouvinte, o Erlangio Júnior,
final de telefone 0697, ele diz que a estrada do Manoa, que é a Francisco Queiroz, é a mesma situação do centro, uma bagunça. Nosso ouvinte, final de telefone 9383, também relatando aqui que não só essa bagunça de ambulantes, mas é difícil trafegar na própria rua, né, que foi transformado ou revitalizado pelo poder público, e o nosso ouvinte, que sempre passa aqui pela área central, também dizendo que é muito difícil passar aqui pelos paralelepípedos. Dentro do Espelho, com Inês de Castro. Uma pesquisa conduzida por sociólogos da Universidade de Michigan, feita com 1.200 pessoas casadas com idades entre 50 e 85 anos, mostrou que a qualidade de um casamento impacta diretamente na saúde. E quanto mais velha a pessoa, maiores os estragos provocados pelos estilhaços de um mau casamento. Os pesquisadores disseram que os serviços de aconselhamento conjugal até são eficientes no país, mas apenas para casais jovens, com poucos anos de casamento. Os velhos ficam esquecidos. E o resumo final de toda essa história é o seguinte: se o casamento está ruim, esperar pela hecatombe pode deixar não só a vida conjugal uma tragédia, mas a vida pessoal tão ruim quanto, porque a saúde vai começar a declinar, piorar, ser muito afetada. Demônios dessa história: o hábito, o costume, a acomodação. Todos esses que vão chegando, se encostando e de que a gente não consegue mais se livrar. De forma geral, a gente pensa: mas eu já estou com essa pessoa há tantos anos, trocar de parceiro, de parceira. É só trocar de problema. Não necessariamente. A ilusão de que ter um parceiro é ter alguém para cuidar da gente é tremendamente equivocada quando o casamento é uma associação ruim. Nesse caso, é muito melhor ter amigos, parentes e até prestadores de serviço, quem sabe no futuro até um robô. Finalmente, se a gente resolver trocar de associação, ou seja, trocar a parceria, bom, aí é um mundo sem fronteira e sem limite, principalmente se nós tivermos algo que ultimamente temos cultivado muito pouco, que é a disposição para amar e para nos entregarmos. Uma condição que pode fazer toda a diferença aos 20, aos 40, aos 60, para a vida toda. Se você tem uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, escreva para mim. inêsdecastro@bandnewsfm.com.br. Samara, até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News no meio do dia.